Olá, 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 comunidade CPLP. Mais uma vez aqui o vosso membro da CPLP. Para aqueles que puderem nos dar um suporte, por favor, partilhem o vosso amor delegando para a nossa Stakepool CPLP. Basta irem na carteira Yoroi ou Daedalus e lá na aba Delegar escrevem CPLP e vai aparecer a nossa stake pool. Esta videoaula tem como objetivo guiar as pessoas em como comprar as suas criptomoedas. Qualquer criptomoeda que quiseres comprar, esta aula vai guiar nesta direção. Primeiro, tu tens que ter uma carteira para armazenar, neste caso, para comprar o Cardano ADA, que é esta moeda. Tu tens que ter uma carteira para armazenar, pode ser a Yoroi, que é esta em que eu estou. Essa aqui, a Yoroi, é uma extensão do Google Chrome, ou então a Daedalus. A Daedalus é essa que eu expliquei. Tu vais no site da Daedalus ou do Cardano e consegues baixar ela. E a mesma coisa a Yoroi. Então, o primeiro passo é teres uma carteira da Yoroi ou Daedalus, ok? Aqui no nosso canal do YouTube já tem uma aula, a aula 3, como criar carteiras no Yoroi para armazenar o teu ADA Cardano, ok? Então, com esta aula, ele vai te guiar no passo a passo em como criares esta carteira. Esta carteira é importante por quê? Porque aqui tens o teu Receive Address, que é o teu Wallet Address, ou seja, esses números que estão aqui encriptados é que vais usar para enviarem-te ou para receberes as tuas moedas adquiridas na exchange. Exchange seria uma casa de câmbio, ok? Então, esta aula te guia o passo a passo como criares esta, esta, eh, esta, ca- esta carteira digital. É como se fosse uma carteira, mas ela é digital, onde vais guardar o teu dinheiro digital, ok? Então, após teres esta carteira, tu vais para Binance, em inglês diz Binance. Vais para Binance, te registras na Binance, binance.com, vais pôr o teu e-mail, vais criar uma senha e vais depois, com o teu e-mail, vai reconhecer que o e-mail é válido, coisas que nós já estamos habituados a fazer. Então depois vais fazer o login. Eu nesse momento já fiz o login. Vou depois enviar o link da Binance em que vocês podem entrar e fazer o vosso cadastro. Então, após estares dentro da Binance, a Binance é uma exchange. Exchange quer dizer que dá para trocar moedas de uma para outra. Sabemos que existem mais de 2.000 moedas. Então, aqui, essas são as moedas, são várias e várias moedas, mas o nosso foco é o Cardano, que é este aqui, número 8. Está em oitava posição neste site da CoinMarketCap. Já expliquei o que é CoinMarketCap. É um site que lista as moedas digitais pelo valor de mercado, market cap, ou seja, quanto maior é o valor de mercado, ou seja, quanto mais é valorizada a moeda, ela vai chegando aqui nos top 1, top 10 e assim sucessivamente. Então, exemplo aqui, o Bitcoin, né? Hoje está $18.900, ou seja, está em número 1. Por quê? Porque se tu quisesses todos os Bitcoins que estão em circulation supply, tu terias que ter 350 bilhões de dólares.
Então, o Cardano, né? O exemplo aqui, o Cardano. Se quisesses ter todos os Cardanos que estão em circulação, terias que ter 4 bilhões e meio de dólar. Então, elas são listadas pelo valor de mercado que elas têm, ok? Então, não saindo do nosso objetivo, aqui esse é o site em que encontras todas as criptomoedas e tu dentro da exchange, que é tipo um banco para as moedas digitais, consegues trocar uma para a outra, ok? Após tu abrires essa tua conta na Binance, aliás, tem outras exchanges, mas aqui eu achei fácil de se usar e podes pagar a tua moeda com um cartão de crédito ou podes fazer uma transferência desde que seja em dólar. Então, para mim foi a Binance. Uma vez que tu criaste a Binance, vais vir aqui Buy Bitcoin, que é comprar Bitcoin, comprar Ethereum, comprar Ripple, comprar Litecoin, comprar Bitcoin Cash. Aqui mostra 5 moedas digitais, mas eu já disse que existem mais de 2.000 moedas, mas não precisa ter aqui uma lista de buy this, buy this, buy aquilo, buy aquilo. Então, meteu-se cinco moedas, porque a partir dessas 5 tu consegues trocar para qualquer uma dentro da exchange. Ok? Combinado? Então vais ver um exemplo, buy Bitcoin ou buy Ethereum, tanto faz. Buy Ethereum, vamos dar um exemplo, buy Ethereum. Ele vai te abrir esta parte, how to buy Ethereum. Vens buy Ethereum here. Logo que tu abrires, ele vai aparecer esta janela. Esta janela, buy crypto. Ok? Ahn, tu vais pôr o valor em dólar que queres comprar, suponhamos $1.000. Aqui está a moeda, $1.000. Ele automaticamente te dá, ah, tu queres Ethereum, ok? Ele te dá, com $1.000 tu tens um Ethereum ponto 74 Ethers, ok? Então, por que isso? Por quê? Porque o Ethereum hoje está, aqui está o preço do Ethereum, está $567, $69. Então, com $1.000 tu tens um Ethereum e uma metade, né? É mais ou menos isso. Aliás, tu tens um Ethereum ponto 7 Ether. Se tu queres comprar diretamente com cartão de crédito, então clicas aqui e pões os dados do cartão de crédito. Caso contrário, também podes clicar em Other Payments, automaticamente vem este bom aqui e dás Buy Ethereum. Ao fazeres isso, ele te leva nessas duas plataformas, a Simplex e a Banxa. A Simplex, como o nome já diz, é mais fácil, mas a Banxa, tu tens que verificar a tua identificação, mas também automaticamente consegues fazer bank transfer. Aqui conseguem ver bank transfer, ou seja, se não tiveres um cartão de crédito, mas tens dólar na tua conta, com bank transfer consegues fazer esta compra da tua criptomoeda. Então vamos dar um exemplo aqui na Simplex. Tu podes usar o Visa ou Mastercard. Automaticamente ele abre isto. Simplex. Já declaramos os $1.000 lá atrás. Então só vais clicar aceitar. Aqui te dá a quantidade de Ethereum que vais ter. Então era 1.7, mas ao comprares aqui tens aí como é que diria? Pagas aí umas taxazinha, fica 1.6 e continuas. Quando clicares em continuar, estás dentro da Simplex, tanto é que na Binance já não consegues clicar. Então, esse é
é uma provedora de pagamentos digitais que a Binance disponibiliza. Então, aqui está o valor de moeda que vais ter em Ethereum, o total em dólar, que são $1000, e a forma de pagamento pode ser pelo Visa ou Mastercard. Se tiveres o Visa ou Mastercard, vais pôr os teus dados aqui, vais preencher, tiras essa parte, save, tiras e vais dar next. Se eu clicar, eu cliquei next, mas está me pedir aqui os meus dados do cartão. Mas como eu não vou fazer a compra hoje, então é só uma aula ilustrativa. Chegando aqui, meterias os teus dados do teu cartão, irias para o próximo passo, que é a verificação, para ver se realmente o cartão tem os $1000 ou qualquer outro valor que tu queiras comprar as tuas moedas. Feito isso, uma vez que compraste, o processo foi concluído, vais confirmar o teu e-mail, aquela coisa toda para saberem que realmente você é quem está a fazer a compra dessas moedas. Então, mais tarde, tu vais encontrar as tuas moedas já dentro da tua wallet na Binance. Aqui já estás na Binance, já fizeste a compra, o cartão foi aprovado, tudo. Então, as tuas moedas automaticamente vão parar na Binance, ok? Uma vez que estão aqui na Binance, deixa eu ver, exemplo aqui, Ethereum. Eu não fiz compra, mas tenho por aí 0.005 Ethereum, que é mais ou menos $2, $2.9. Essa é uma compra que eu já tinha feito há muito tempo e depois de eu fazer todas as transações, restou por aí $2, ok? Um exemplo, se aqui tivesse dinheiro, né? Se tivesse os Ethereum equivalente a $1000, né? E eu quero comprar Cardano, ok? Então, estou aqui, tenho meus Ethereum, o que é que eu vou fazer? Vou trocar para Cardano, ok? Porque já tenho Ethereum, mas o meu ponto é que é ter Cardano, EIDA, para eu conseguir mandar aqui para este wallet, que esta wallet é que armazena EIDAs. Então, virei aqui e vou em Exchange, certo? Dentro da Binance, vou em Exchange. Normalmente vais encontrar padrão aqui no Bitcoin, mas tu não tens Bitcoin, tens Ethereum. Ethereum está nas classes dos altcoins. Vens em Ethereum e aqui vais encontrar essa relação de Ethereum para EIDA, que é a moeda do Cardano. Clicas aqui. Então já estás dentro da exchange, aqui tu consegues trocar qualquer moeda de uma para outra. Aqui, exemplo, teríamos aí o equivalente a $1000 de Ethereum, um exemplo, né? Mas aqui eu só tenho 0.005, que já vimos aquela hora são $2. Então, aqui o exemplo, vou pôr se quero comprar de tudo. Exemplo, se quero comprar tudo, é só puxar isto para aqui, daria o total. E outro detalhe, não pode estar aqui no limit, tem que estar no market. Por quê? Quando pões no market, vais comprar a moeda no preço em que ela está atualmente. Tem que estar aqui no market, ok? Esse é um detalhe muito importante, porque se pôres no limit, não vais conseguir fazer, vais ter que dar é tipo um preço, esperar a moeda estar naquele preço, é tipo um leilão, coisa do gênero. Mas tens que estar no market porque queres comprar hoje e agora. Então, esse seria um exemplo. Vou pôr aqui um exemplo. 12 EIDAS. Ele me diz. E eu vou clicar em Buy. Só que não é possível porque tem um pouco, ok? Tem pouco Ethereum.
mas suponhamos que tivesses $1000 de Ethereum e quisesses comprar ADA, terias aí umas tantas mil ADAs, ok? Então esse é um exemplo ilustrativo. Eu não tenho o dinheiro suficiente aqui, supomos um ADA, também não vai passar, falhou de novo. Então isso é só uma ilustração como é que fazes. Então dentro dessa tua exchange tu consegues comprar qualquer outra moeda. Tendo uma moeda consegues converter para uma outra. Aqui está a relação entre as mesmas. Então depois de comprares ou de converteres isso, a tua moeda, é que em overview, vais em overview e suponhamos que terias Cardanos aqui, além desse símbolo iria vir aqui o ADA, um exemplo, né? E seria o quê? Tens o ADA, obviamente, vais fazer o withdraw. O withdraw seria você transferir para a tua carteira do Yoroi. Então vais tirar da exchange. Por quê? Porque que não é aconselhável guardar no exchange? Isso é uma outra matéria, mas não é aconselhável porque a segurança é menos do que está numa carteira. Na exchange está a tua moeda está live, está na internet. Então, já quando está dentro de uma carteira, e essas carteiras são mesmo criadas, tipo a Yoroi, é mesmo só para armazenar Cardano, então estás numa carteira segura, ok? Então um exemplo aqui faz o withdraw, suponhamos que essa seria um, a nossa os nossos EIDAs, né? Aqui está a aparecer Bitcoin, não faz mal, é só uma ilustração. Aqui meterias Receipt Bitcoin Address. Aqui estaria a vir Receipt ADAS ou Cardano Address. Virias aqui no Cardano, copiavas esse address, porque aqui está Share this wallet address to receive payment. Partilha este endereço, esta carteira de endereço para receber o teu pagamento, os teus pagamentos, né? Nesse caso é um pagamento. Então copiavas isso aqui, copy. Uma vez que copiaste, virias de novo aqui na tua exchange e colavas aqui, ok? É só um exemplo. Depois de colares, vais em amount, vais pôr o montante de moeda que queres, um exemplo aí, e vais em submeter. Quando submeteres, automaticamente as tuas moedas vão aparecer aqui na tua carteira de armazenamento, que é a Yoroi, ou pode ser a Daedalus, ok? Então este é um vídeo, um vídeo ilustrativo, uma videoaula a explicar como comprar qualquer moeda digital. O nosso foco, como é o Cardano, então por isto é que eu meti desta maneira. Tu podes nos suportar, nos dar um suporte, se és detentor desta criptomoeda, delegando para nós pela Stakepool CPLP dentro do Daedalus ou do Yoroi. Basta escrever nosso ticker é CPLP, basta escrever CPLP, exemplo aqui. Se quiseres delegar, vem Delegation List. Vai escrever aqui CPLP. Tem várias carteiras, várias outras carteiras. Aliás, várias outras pool. Então vai escolher aqui CPLP e vai aparecer a nossa carteira. Já estás dentro da tua Yoroi Wallet, automaticamente vais vir aqui em Delegate. Mas como eu já deleguei para a mesma pool, então não aparece esta opção habilitada. Mas quem não delegou, quando fazer isto, vai aparecer aqui Delegate automaticamente clicas aí e vais delegar para a nossa pool.
qual é a importância disto? A importância disto é que no final de 5 dias, por tu delegares as tuas moedas, vai receber rewards. De 5 em 5 dias tem reward. Tipo aqui é o 153, depois na outra 152, aliás 122, 121 e assim sucessivamente. Este processo só é válido desde o momento que nós ativamos a era Shell do Cardano. Então, essa era nos permite receber prêmios, incentivos. Esse foi o maior que eu recebi ontem, que foram de 375 EIDAS, ok? Então, isto aqui é como se fosse um, uma renda passiva. Hoje a moeda está barata, mas imagina amanhã se ela valoriza para 10 dólares, 1 dólar. Eu recebendo 375 moedas, seriam 375 dólares em 5 dias, ok? Então, este é um vídeo só introdutório de como comprares as tuas moedas. Quem tiver alguma dúvida, basta nos contactar. Muito obrigado por assistires. Até a próxima videoaula.